Graça e paz, irmãos. Nós já ouvimos bastante versículo aí, texto, sobre o Evangelho. Um dos maravilhosos que eu acho é 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4, que fala Paulo falando do que recebeu. Mas, por falar em Evangelho, quero ler Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o texto de hoje. Romanos capítulo 1, e o versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. O poder do Evangelho. É o tema da mensagem dessa noite. O poder do Evangelho. Diz o texto assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais uma oração. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Pedimos, Pai Santo, que nos abençoe, que nos ajude na explanação da Tua palavra. Teu Espírito Santo fale, Senhor Deus, usa-nos como servo Teu para transmitir a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero reforçar o aviso que foi dado sobre a assembleia de domingo. Domingo que vem, segundo domingo do mês, assembleia administrativa, e depois a assembleia para a eleição da nova diretoria para o ano que vem. Então, se você tem desejo de trabalhar o ano que vem, então pode ser eleito. Aqueles que são membros da igreja, então já pode ser eleito para algum cargo. Então venha. Agora, se você não quer, mas pelo menos venha votar, venha participar da eleição que nós teremos no próximo domingo. Eleição da nova diretoria jurídica e dos departamentos também. Tudo será realizado dia 10. No dia 14 de dezembro é o aniversário da igreja e nós estamos aí preparando também um bolo para a gente comemorar essa data tão importante da igreja, que completa 35 anos. 35 anos. Irmãos, hoje eu estava pensando nos dias em que o pastor Marcelo esteve. Quem lembra do pastor Marcelo que esteve aqui conosco? Ninguém? Ninguém lembra do pastor Marcelo? França, aquele que falava da bomba? Ele esteve aqui e ele ensinou sobre Romanos. E o pastor Marcelo já faz algum tempo também, né? Um tempo que ele esteve. E com seu jeitão, um jeito eloquente, ele nos falou de uma maneira prática de apresentar todo o livro de Romanos, usando a mão, e ele estendia a mão assim, os dedos das mãos. Falou, você apresenta os livros de Romanos nas mãos. Ele dizia assim, primeiro, pecado, capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. Segundo, solução, capítulo 4 e capítulo 5 de Romanos. Terceiro, vida, capítulo
de 5 até o versículo 8, 6 a 8, né? Vida. 4, Israel, Romanos 9, 10 e 11. E 5, conduta cristã, capítulo 12, 13, 14 e 15. E sobra o 16, que é a conclusão do livro. Certamente, há outros métodos, com certeza, muitos até, e cada um tem a sua importância, mas o importante é que tenhamos sempre, e aí nós precisamos ter sempre o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, de estudar mais a Bíblia, de conhecer mais o Evangelho e aprender sempre um pouco mais. Hoje, nesta noite, eu quero usar apenas a ação poderosa do Evangelho com alguns versículos a partir do livro de Romanos para a nossa meditação. A partir do livro de Romanos, não todos os versículos, mas a maioria do livro de Romanos, mas a partir do livro de Romanos, eu quero falar sobre o poder do Evangelho. Nós começamos lendo o versículo 16 do capítulo 1, que diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro ponto, o homem sem o poder do Evangelho não tem salvação. O homem sem o poder do Evangelho não tem salvação. E por que não tem salvação? Nós aqui podemos falar bastante coisa sobre a questão do Evangelho sem o poder do Evangelho. Porque nós vamos entrar numa questão de idolatria, de outras crenças. Sem o poder do Evangelho, todas as coisas que nós fazemos por fora, nós vamos entrar em algumas questões perigosas. E não vamos encontrar, sem o poder do Evangelho, a salvação. E alguns dias eu estava ouvindo um pastor que estava dizendo que a salvação é pela e para. É bom a gente até, essas coisas só é bom para a gente decorar. Pela e para. É pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então a nossa salvação é pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então qualquer coisa que fugir disso aí precisa tomar cuidado. A tua salvação é pela graça de Deus? Pura e simplesmente pela graça de Deus? E para a glória de Deus? Então, nós precisamos compreender bem isso quando nós falamos do Evangelho. O Evangelho é o carro-chefe da palavra de Deus. Jesus é o principal, Jesus é o que nós devemos pregar, Jesus é o principal da palavra de Deus. O Evangelho é muito também a principal mensagem da palavra de Deus, é o Evangelho. O homem apresenta um estado de depravação total. E é por esse problema tão grave do homem que o Evangelho, sem o poder do Evangelho, não há salvação. Porque o homem, nesse estado de depravação total, ele não tem nenhuma condição e não há nenhuma condição de ser salvo por outro meio. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, até o versículo 18. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis,
Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a sua língua, ou com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheias de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a situação do homem. Uma situação realmente de depravação total. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. E aí está dizendo todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, veja a situação do homem. O homem que o versículo 3 diz, não há um justo sequer, e dá uma descrição de quem realmente é o homem. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, o homem no estado de pecador. Romanos capítulo 5, versículo 12, um pouquinho mais para frente, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, olha a situação, o porquê? Por que todos pecaram? Porque nós somos pecadores. Porque estamos destituídos, porque carecemos da glória de Deus, porque nós somos inúteis, por quê? Essa é uma situação em que a Bíblia está falando de nós. O Evangelho é o Evangelho que vai ferir o nosso coração, o nosso ego, o nosso ser, porque ele vai dizer da sua situação. Então todos pecaram e destituídos, não tem aquele negócio, eu sou melhor que você, ou eu tenho maior capacidade, maior entendimento, não tem nada, todos pecaram, estão na mesma situação, carecendo da glória de Deus. E como entrou esse pecado? Entrou por um homem. E aí nós podemos voltar lá no Jardim do Éden e vir trazendo a situação, por que aconteceu tudo isso? Porque foi um homem que Deus tinha falado com eles, e ele desobedeceu a Deus, e desobediente, ele gerou esse homem totalmente inútil, totalmente pecador, totalmente fora da vontade de Deus. E a Bíblia confirma esse estado do homem em outros livros também. No livro de Efésios, capítulo 2, o versículo de 1 a 3. Efésios capítulo 2 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, mais uma vez não escapa um, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus, todos fora do jardim do Éden, lançado fora. Por quê? Porque Deus é luz. E os homens entraram, se agradaram das trevas, que é o João 3,19, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Amaram mais as trevas do que a luz. Então, é essa situação do homem
desde da sua concepção, é um pecador destituído que carecem da glória de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Houve uma separação. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que o homem foi separado, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, para que não vos ouça isso. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. As suas iniquidades, os seus pecados fazem separação, estão separados de Deus. Esse é o homem sem o evangelho, sem o poder do evangelho. Se o homem está nessa situação, destituído, com todos esses adjetivos aqui colocados, que eles não podem fazer nada por si mesmo, como se salvar? No livro de João, 1 João capítulo 1, versículo 8, 1 João, na carta de 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O versículo 10 repete praticamente esse versículo 8. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então esse negócio, eu não sou pecador, eu não estou no meio disso, não tenho nada a ver com isso. Irmãos, nós somos mentirosos se estamos pensando isso. O melhor é pensar o que a Bíblia diz. O melhor é a situação que a Bíblia nos apresenta. Sem o poder do Evangelho, não tem salvação. Em segundo lugar, e aí os irmãos podem ficar felizes que hoje, aproveita logo tudo que eu falar aqui, porque é pouco. Eu já preparei pouco, porque esses versículos aqui é para ficar no coração dos irmãos. Não quero ficar falando aqui e acontecer como eu, no nosso PGM, eu falei 1 hora na quinta-feira, ensinando. Depois eu esqueci do negócio que eu ia falar de manhã aqui, um negócio sobre a tentação de Jesus, e perguntei para a turma, mandei um recado para cada um. O que eu tinha falado mesmo? Todo mundo esqueceu também. Então, eu quero ser bem rápido aqui, mas eu quero falar pouco, esses versículos muito direto, para que você guarde esses versículos. Somos pecadores, não há como ser salvo sem o Evangelho, não há como. Por que não há? Porque somos inúteis, somos pecadores, destituídos, nós carecemos da glória de Deus, nós fomos afastados de Deus, as luz e trevas não se combinam, há uma separação, pecado separa a gente de Deus. É preciso entender isso, em primeiro lugar. Talvez você nunca, às vezes fica envolvido com a igreja, nunca se parou para pensar, ouviu algumas coisas assim. Eu preciso me inteirar muito disso aí. Eu preciso compreender bem isso aí, porque não ficar ouvindo da palavra de Deus aqui, cantando hino de louvores, fazendo isso, aquilo, e até orando, mas não tendo entendimento de que eu sou um pecador e eu preciso de algo que vem do céu e não da terra, não pelas minhas forças, porque a palavra de Deus vai dizer isso. A palavra de Deus diz que isso não nasce de nós. Que é o homem, segundo ponto, o homem impactado com o poder do Evangelho. Primeiro, o homem sem o poder do Evangelho não tem salvação. E não tem por causa da sua situação. A sua situação de depravação total. O homem não tem nenhuma condição de fazer nada por si mesmo.
Irmãos, nós precisamos ser impactados com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos. E se você nunca foi, você está vivendo esse negócio, às vezes na igreja, às vezes envolvido aqui, mas sem compreender isso, que éramos pecadores e nós precisamos ser impactados com o Evangelho. O homem impactado com o poder do Evangelho é levado a invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Diz assim, Romanos capítulo 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que esse homem é levado a invocar o nome do Senhor? Como que ele é? Como que ele consegue entender esse evangelho? Nós vamos ver isso também. O evangelho é tão importante que às vezes a gente fala do evangelho e fica assim, olha, eu estou fazendo o evangelho, estou aqui lendo a Bíblia, estou conversando com o meu amigo da escola, do trabalho, mas ele não tem consciência de que realmente é o evangelho. Às vezes está evangelizando sem consciência. O que é o evangelho? Quando a gente está oferecendo o evangelho, o que eu estou oferecendo para essa pessoa? E agora, você já pensou em muita coisa, com certeza. Mas o que nós estamos oferecendo é uma pessoa. Nós estamos oferecendo uma pessoa. Quando nós evangelizamos, estamos oferecendo uma pessoa que veio, se fez carne, habitou entre nós, foi na cruz, derramou seu sangue, fez algo por nós que nós não poderíamos fazer. É essa pessoa é Jesus, nós estamos oferecendo essa pessoa. Então é muito sublime. Evangelizar é muito sublime, porque eu estou oferecendo uma pessoa que realizou aquilo que eu não podia, como pessoa, como homem, não podia fazer. Uma pessoa, o evangelho é oferecer uma pessoa para a salvação. É submeter-se totalmente ao senhorio de Cristo. Submeter-se totalmente ao senhorio dessa pessoa, desse Cristo que eu estou crendo. E submeter-se ao senhorio de Cristo requer renúncia, requer tomar a cruz. Foi a última mensagem que eu preguei em Atos capítulo 16, 24. Quem quiser vir após mim, ou quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é brincadeira. O evangelho é sério. O evangelho requer renúncia, requer essa entrega. Eu agora tenho um Senhor, eu sou servo, eu passo a ser servo. Eu tenho que acabar com esse negócio de Senhor. Eu penso assim, eu não penso mais assim. E aí nós só vamos compreender um versículo que todos deviam saber de cor e salteado, e a maioria eu sei que sabe, que é Gálatas 2:20, que diz, Gálatas 2:20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, né? Eu estou morto. A Aras diz diferente. Lê aí para mim. Logo. Sou eu mais vivo. Se é realmente o evangelho que eu ouvi, o evangelho que
tomou conta da minha vida, que me impactou realmente com o seu poder. Não sou mais eu que vivo. O homem impactado com o poder do evangelho é levado a confessar Jesus como Senhor. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse faz parte do invocar, no mesmo contexto aqui, de invocar o nome do Senhor. Se confessar com tua boca, confesse o Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo, esse Jesus, essa pessoa, que quando evangelizamos, nós oferecemos para as pessoas sem Cristo, essa pessoa é Jesus, que está vivo. O homem impactado com o poder do evangelho arrepende-se dos seus pecados. Pelo poder do evangelho, ele arrepende, ele compreende. Ele entende, olha, eu realmente agora entendi que sou pecador. E se eu sou pecador, eu não quero viver, eu tenho que fazer, colocar numa balança a vida que eu vivo no passado e a vida proposta pelo evangelho. E se eu quero, então eu tenho que tomar uma decisão. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender. E aí que Atos, o livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, Atos 3, 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Porque se o pecado faz a separação, preciso dar um jeito nesse pecado. E como? Arrependendo e confessando, porque crie em Jesus. Na verdade, um grande mover da graça de Deus. É um grande mover da graça de Deus. Tendo os ouvidos abertos para crer, é isso que Romanos capítulo 10, versículo 17, diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos ouvir a pregação. E essa pregação pela palavra de Cristo, essa que faz a diferença na nossa vida, que traz fé para nós. E assim compreender a prova do amor de Deus. Eu preciso compreender esse amor de Deus. Por que Deus amou? Eu leio muito porque Deus me amou, Deus me amou. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova, há uma prova de amor. Prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo não descarta, falando, olha, eu vou morrer por você, porque eu sei que você ainda não pecou. Cristo sabe que todos pecaram. Cristo sabe que somos pecadores. Cristo sabe que nós, por nós mesmos, não podemos nos salvar. Que a salvação não pode ser realizada sem o poder do Evangelho. Cristo sabe. Por isso Deus nos amou sendo nós pecadores. E prova o seu amor. Como ele provou o seu amor para conosco? É só ir lá em João capítulo 3, versículo 16. E aí eu nem vou procurar porque vai colocar aí, eu quero que todos leiam. E esse é um versículo difícil, né? João 3,16. Leiam, por favor.
todo aquele que crê não pereça. Porque que preocupação que Deus tem. Que preocupação que Deus tem de quase todos os versículos falar, vocês são pecadores, vocês não podem se salvar, vocês vão perecer, e eu estou fazendo algo para te livrar disso. Eu te amei de tal maneira, eu enviei meu filho para te livrar disso. É necessário pensar nisso, porque Deus não estaria fazendo isso de qualquer jeito, sem ser muito sério. Reconhecer o grande amor de Deus, João 3,16, e Jesus, essa dádiva de Deus, é o dom gratuito que Romanos capítulo 6, versículo 23, fala. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é isso que você queria, você não gostaria de ganhar um presente sem preço, e nós não conseguiríamos colocar preço nesse presente tão grande, que é o amor de Deus, que é a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Essa vida eterna, você não gostaria disso hoje na sua vida? Será que você poderia chegar diante de Deus e falar, e para Deus, eu não quero, eu rejeito isso que o Senhor está oferecendo? Teria condição de fazer isso? O que impede você de fazer isso? Com todo o seu coração. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o dom gratuito de Deus. E terceiro, olha que benção, hein? Também já está quase terminando mesmo. Terceiro ponto, o homem salvo pelo poder do Evangelho. Agora nós vamos tratar de um homem salvo pelo poder do Evangelho. Mas é necessário levar muito a sério. Sem o poder do Evangelho na salvação, não tem como. O homem impactado com o poder do Evangelho para compreender o que está acontecendo, o que Deus está favorecendo, o que Deus está fazendo para que ele seja impactado. Sabe o que é impactar? Impactar é você ser de forma como se tivesse encontrado uma carreta e essa carreta tivesse pegado você de cheia e para não sobrar nada. É isso. Do velho homem não sobra nada. O impacto com a palavra de Deus não deve sobrar nada do velho homem. O impacto com a palavra de Deus, ele tem que falar assim, o velho homem morreu. E aí você vai encontrar na Bíblia várias orientações dizendo que você deve fazer de tudo para que esse velho homem seja realmente morto. Para que, como diz Paulo em Gálatas 2,20, viver essa nova vida, Cristo vive em mim. Não sou eu, o velho homem morreu, não sou eu que vivo mais. Agora é Cristo. Então, agora nós vamos tratar do homem salvo pelo poder do Evangelho. Agora, convicto, o homem está convicto de todas as promessas da palavra. Sabe o que é isso? Sabe que quando você ter certeza da sua salvação e ter convicção de tudo aquilo que Deus realizou por você? Você não sabe o tamanho da bênção? Olha Romanos 5, 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Olha que bênção! Nós fomos reconciliados, justificados pela fé. Reconciliado com Deus. Agora fomos justificados. Declarado justo. Sabe quem declarou justo? Deus declarou justo. Sabe como? Lá na cruz, quando Jesus pagou o preço.
quando essa pessoa que nós apresentamos no Evangelho foi na cruz pensando em nós. O Evangelho é justamente isso, é uma pessoa indo lá morrer por você, derramar o sangue, mas essa pessoa é uma pessoa que veio do céu, sem pecado, não precisava morrer, mas teve esse propósito de morrer por causa dos nossos pecados. Agora fomos reconciliados. O poder do Evangelho nos dá uma eterna vitória, nos dá uma eterna segurança. Sabe o que é isso? Sabe o que é você ler um versículo como esse? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nós estávamos mortos em ofensas de pecado, estávamos destinados à ira de Deus, estávamos separados. Mas agora tem um versículo dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não vale apenas estar em Cristo? Não vale apenas você renunciar à sua vida para ter uma promessa da palavra de Deus? Essa promessa que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós agora estamos em Cristo. Não há mais condenação. Nós podemos fazer projeto no céu. Nós podemos ir lá, falar: agora eu quero servir a Deus. Eu quero aprender aqui a orar realmente, porque eu quero chegar lá orando muito. Eu quero aprender a louvar a Deus, porque na adoração lá no céu eu quero cantar com os anjos, com a igreja reunida. Eu quero louvar. Então, por que eu posso fazer isso? Eu tenho direito. Eu recebi o direito de ser chamado filho de Deus. Então, eu posso fazer grandiosas coisas. Por quê? Porque o preço da minha redenção foi pago por Cristo. Sabe o que é você olhar e falar assim: agora eu posso. Eu agora tenho direito. Eu agora consigo fazer o que eu não conseguia antes. E não é porque eu fiz algo, não é porque eu tive uma ideia brilhante, não é. É porque Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para aquele que foi impactado e salvo pelo poder do Evangelho, e passou a ser chamado filho de Deus, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, que foi justificado pelo sangue de Cristo, declarado justo por Deus o Pai, perdoados, santificados, colocados como santos, colocado no lugar de santo. Esses são os santos, a igreja é formada por santos. Não é isso que as cartas dizem aos santos que estão na igreja tal, é santos. São santos porque foi santificado por Deus e com a responsabilidade, agora não é nem responsabilidade, mas alegria. Agora nós fazemos isso por gozo de nos deixar santificar cada dia, nos deixar Ele continuar essa santificação em nós, porque é isso que Filipenses 1,6 fala. Aquele que em vós começou, que santificou, Ele aperfeiçoará, Ele continuará santificando você até o dia de Cristo. Por quê? Porque Ele não pode deixar nunca, porque estamos no mundo. Ainda como falamos de manhã, sobre a tentação de Jesus, ainda somos tentados nesse mundo. Mas nós temos uma esperança de sair daqui.
Mas nós fomos santificados e tem algo mais. Aqui é só coisas de mais e mais. Nós somos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, depois que você foi impactado com esse evangelho, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse é a chave. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Tem muita gente procurando o Espírito Santo ainda hoje, mas quem foi impactado com o poder do Evangelho já foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o nosso penhor, o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E nós temos uma promessa ainda muito especial, que está lá em João, capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. De 1 a 3, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa do pai há moradas, muitas moradas. E se assim não fora, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está no céu, no trono, reinando. E ele diz: para onde eu estou, estejais vós também. É uma promessa para aquele que foi impactado com o Evangelho, uma promessa para aquele que diz sim, aquele que não recusou, que não amaram, aqueles que não amaram mais as trevas do que a luz. Para concluir, uma das coisas que devemos também levar muito a sério é o tempo. O tempo. Presta muita atenção no tempo. O tempo nos fala muita coisa. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, preste atenção nisso. Enquanto se pode achar, invoque ao Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração. Amós capítulo 8, versículo 11, diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Haverá dia de fome da palavra. Fome da palavra. Procurarão por um lado, por outro, andarão de mar a mar, de norte a oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Não deixe, cuidado com o tempo. Cuidado com o tempo.
Irmão, nós precisamos pensar nesse relacionamento, nesse evangelho, nesse poder de Deus que me salvou, ou que eu preciso ser salvo. O importante é que o tempo seja levado em consideração. Não posso brincar com o tempo. Se há alguma coisa que eu tenho que realizar na minha vida, tem que ser enquanto há tempo. Sabe o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. E te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno. Eis aqui agora o dia da salvação. Não é mais para amanhã. Preste atenção no tempo. O tempo de nos render ao Evangelho, de ouvir, de crer no Evangelho, essa oportunidade que Deus nos deu, esse amor que Deus nos deu, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, é o tempo. Eis aqui agora o tempo oportuno. Irmãos, é difícil pensar que uma pessoa possa sair ali imaginando na sua vida que ela terá oportunidade amanhã. Tem como? Nós não temos como apostar nisso. Porque a palavra de Deus diz: hoje é o dia da oportunidade. Sobremodo oportuno. É hoje. Então, se você tem que se render a Cristo, confessar a Cristo, invocar a Cristo, é hoje. E isso, irmãos, a gente deixa claro que invocar a Cristo é você ser sincero contigo mesmo e com Deus. Você não precisa vir correndo aqui na frente, se ajoelhar, chorar. Não, você onde está, se comprometer com Cristo. Eu quero realmente me comprometer com Cristo. Eu entendi esse evangelho de Deus, esse poder de Deus que veio para me dar uma vida eterna. Esse dom gratuito de Deus, esse Jesus que Deus mostrou o seu amor. E onde você está, confesse o seu pecado, receba Jesus no seu coração, na sua vida. Não saia daqui sem Jesus. Não saia daqui sem ser impactado com o poder do Evangelho. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos orar.